Olá, bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos os presentes nesse lançamento de livro e, antes de apresentar a todos, queria me apresentar. Eu sou a professora Juliana Teixeira, mas já vamos apresentar a todos. Mas, em primeiro lugar, gostaria de dar boas-vindas à professora Nadir, vice-reitora da UFP, que está aqui prestigiando o nosso lançamento virtual do livro Comunicação e Direitos Humanos, que já vou detalhar aqui o livro. Vamos ter essa manhã de discussões sobre o livro e todos os produtos que ele gerou. Mas, em primeiro lugar, gostaria de saudar, então, nossa vice-reitora, que veio nos prestigiar justamente no dia do aniversário dela, então, parabenizá-la também. Bom dia, professora Nadir. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos, é um prazer, né, estar aqui celebrando dois momentos importantes, né? A Juliana falou do meu aniversário, mas esse livro também é o nascimento, é o fruto de um trabalho coletivo, um trabalho que trata de um tema muito caro, que é direitos humanos, independente do cenário, né, em que estejamos vivendo, esse assunto é sempre muito oportuno, e que a comunicação e direitos humanos no Piauí, desafios e perspectivas em tempos de crise, mas tanto a comunicação quanto os direitos humanos, eles são temas que estão sempre na nossa agenda, sempre presentes na nossa vida, e nesse sentido eu quero parabenizar a todos, né, que participaram na construção dessa obra, mesmo trabalhando de forma distante, né, remotamente, com todo o estresse que nós estamos passando. Nós temos também uma interferência aí dos áudios, dos fones que estão abertos, desculpa. Agora sim, agora eu consigo. Nós estamos com os fones abertos, a superintendência e a Juliana, só para que eu possa concluir, agora melhorou. Obrigada. Então, desejar sucesso, parabenizar. Eu estava dizendo que essa obra, né, ela foi produzida e concluída num momento de distanciamento social, de uma situação muito estressante da pandemia que nós estamos passando, mas certamente tiveram tempo, né, para fazer uma pesquisa mais apurada, né, e aí colocando para aqueles que terão o privilégio de fazer essa leitura, né, da impressão que cada um está tendo e vendo sobre esse tema que nos é tão caro. Então, quero parabenizar todos os autores, a UFP, que também está de parabéns, né, por termos profissionais aí atentos para esses dois assuntos tão importantes, tanto a comunicação quanto os direitos humanos, né, e certamente é uma obra que vai ficar na história dos anais da UFP, né, pela qualidade, pelo cuidado, pelo zelo e pelas reflexões que certamente cada capítulo vai trazer aos leitores. Parabéns a todos, sucesso e saúde para todos, para que a gente possa continuar produzindo conhecimento e levando esse conhecimento à sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos, professora Nadir, pelas suas palavras, pela sua disponibilidade e pela sua presença mais uma vez nos apoiando nesse evento virtual, mas não menos importante, né? E a gente vai discutir isso aqui ao longo da manhã. Muito, muito obrigada, professora. Então, dando continuidade, né, às falas, como eu já havia mencionado, eu gostaria, então, de apresentar aqui as nossas convidadas, em primeiro lugar, que são todas participantes do livro, de alguma maneira, né? Temos a professora Jaqueline Dourado, superintendente de comunicação, mas aqui com uma parceira, representando a organização do livro, né, um dos organizadores, ela é uma dos organizadores, junto com toda a nossa equipe, que eu faço questão de citar nominalmente, né, o Luan Mateus, que está dividindo essa mediação comigo, já vou passar a palavra para ele, a Carol Carvalho, a Maura Vitória,
o Luziário Silva, o Vinícius Brito e a Nayara Venâncio. Todos eles, como a gente vai esclarecer aqui ao longo desse lançamento, fazem parte não só do livro, mas de todo o processo que deu origem a ele, desde o seminário que a gente realizou, o simpósio, né, que a gente realizou no ano passado de comunicação e direitos humanos, até o produto atualmente mais recente, digamos assim. Então, a professora Jaqueline está representando todos nós nessa fala. Gostaria de agradecer também a Sara Fontinelli, que aqui está representando os palestrantes do simpósio, né, e que tem um texto no livro. A gente dedicou uma parte do livro às falas dos palestrantes, e a Sara foi uma dessas palestrantes. A gente agradece, então, aqui, mais uma vez, tanto por ela se disponibilizar a participar do evento, quanto enviar um texto para compor o nosso e-book. E também gostaria de agradecer a Amanda Noleto, que é uma parceira de longa data aqui de todo mundo, né? Atualmente mestranda do nosso programa de pós-graduação, e aqui ela está representando todos os autores do livro, né? Todo mundo que mandou texto para o simpósio e submeteu o trabalho e apresentou nos nossos GTs os seus trabalhos. Ela foi uma dessas pessoas que participou do simpósio e que depois enviou também trabalho para compor o nosso e-book. Elas são, então, professora Jaqueline, Sara e Amanda, nossas 3 convidadas de honra. Agradeço muito e agradeço também imensamente a parceria, como eu já falei, de todos os participantes do JOI, que estão lá desde o início, ajudando na organização. Eu me lembro que na semana da organização, a Carol Carvalho torceu o pé, correndo atrás de lugar para a gente fazer o simpósio. Então, é uma dedicação que está muito além do que a gente consegue ver aqui, né? Então, queria agradecer a cada um que eu já mencionei, mas aí trazer aqui, então, antes de trazer nossas convidadas, trazer o Luan, que vai me ajudar a mediar esse debate, mediar essa conversa, e que é mestrando do programa de pós, me orientando especificamente, mas eu sempre digo que ele é o pai disso tudo, sabe? Se essa criança tem um pai, o pai é o Luan, que ele compartilhou comigo um sonho dele, e a gente está seguindo juntos, defendendo esse sonho. Então, Luan... Bom dia a todo mundo, né? Queria agradecer, né, primeiro as palavras aí da professora Juliana. Acho que mais do que talvez, enfim, mas assim, retomando a ideia desse processo todo, né? Eu acho que o e-book, tanto o e-book como o simpósio que deu origem, né, e como agora o observatório que a gente está se propondo a fazer, ele é fruto, como a Juliana falou, de vários projetos, sonhos coletivos, né, que vieram se juntar, todos eles dentro da universidade, né, propondo aí uma construção coletiva que está gerando frutos tão importantes, né? E eu digo importantes porque a gente passa por um momento, eu acho que assim, desde o nascimento, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tomando isso como um parâmetro, né, já que é um dos principais documentos de referência para a questão dos direitos humanos, desde que esse documento foi criado, a gente sempre enfrentou dificuldades em relação à efetivação desses direitos, dessas garantias. Mas hoje a gente vive um momento que é muito mais delicado, política, economicamente, né, socialmente, e trazer a temática para os direitos humanos para dentro da comunicação, ela é fundamental, tendo em vista que a comunicação exerce um papel muito importante nesse processo, né? Quer seja para reafirmar e defender esses direitos, ou mesmo para reforçar a ideia de violação desses direitos. E aí eu acho que esse é o papel que se propõe o livro, esse é o papel que se propôs no primeiro seminário, né, e que também a gente está propondo aí a partir desse observatório, para que a gente crie
de fato, algo mais orgânico na defesa dos direitos humanos e também na vigilância dos veículos de comunicação que, de certa maneira, acabam violando esses direitos de uma forma muito triste, né? Em um dos artigos do livro, a gente traz eu participei da construção desse artigo junto com outros estudantes da USP, também no mestrado, né? E a gente vê como é triste a abordagem do jornalismo policial piauiense na questão dos direitos humanos, né? Não há nenhum apego à vida, à defesa da dignidade humana, né? São ali homens e mulheres tratados como animais e que merecem morrer só por estarem em uma condição diferente da que o apresentador, o repórter, ou que nós estejamos, né? Mas é isso, fico a agradecer. Eu acho que esse livro vem num momento muito importante e a proposta do Observatório tende a somar com isso, né, nesse momento importante, que a gente consiga cada vez mais reafirmar a importância da defesa dos direitos humanos, da defesa da dignidade humana, né, e que tenhamos isso não só como uma defesa acadêmica de discurso ou de escrita, né, mas que tenhamos isso como um valor que cabe a nós, enquanto ser humano, em todos os locais que a gente esteja, trazer essa defesa como parte de nós também. É isso. Obrigada, Luan, por mais essa contribuição, né? E então eu vou passar de imediato a palavra para a professora Jaqueline, para ela trazer as palavras dela. A gente planejou mais ou menos cerca de 10 minutos de fala para cada uma das nossas convidadas, e ao final a gente faz uma discussão, uma apresentação detalhada do que viria a ser esse observatório que se derivou do simpósio e do e-book. Tá, mas de imediato, então, eu passo a palavra para a professora Jaqueline. Bom dia a todos aqui. É uma alegria muito grande estarmos reunidos nessa ágora digital, né? E saudar a todos os que participaram do livro Comunicação e Direitos Humanos no Piauí, Desafios e Perspectivas em Tempos de Crise. E a primeira questão de justiça, acho que tem um áudio aberto. Luan. Desculpa. Tá, estão me ouvindo direitinho agora, né? Então, eu acho que a primeira, por questão de justiça, né, a professora Juliana tinha que estar aqui à frente da organização do livro e, em seguida, o Luan Matheus e os demais, né? A minha participação foi praticamente nenhuma, né? Mas, sim, eu entendo a posição da professora Juliana, porque sempre trabalhamos juntas, né? Sempre tivemos essa participação. Mas é uma questão de justiça mesmo. A professora Juliana está à frente, inclusive, eu comentei com ela antes, que está meu nome como organizadora, tinha que estar o nome de todo mundo. Eu acho que a ficha catalográfica ela não permite mais, né? Mas é uma questão de justiça. A professora Juliana ela tem se desdobrado na organização, na manutenção do Grupo Comum e agora do JOI. É uma pessoa que tem conseguido, ao longo do tempo, reunir estudantes, unir estudantes e professores. Eu acho que essa medalha é dela, tá? Então, assim, a questão dos direitos humanos, ela permeou, ela vem permeando a pesquisa da gente desde o mestrado, não com a noção de direitos humanos, mas quando eu me incomodava com o programa do Ratinho. Então, o primeiro grande incômodo que a televisão me proporcionou foi a questão do programa Ratinho. Eu acredito que a maioria ainda não tinha nem nascido e vocês não imaginam o que foi aquilo. Você ter uma televisão, à época, sem a força da internet, e você ter mais ou menos 1 hora de um cadáver sendo arrastado pelas avenidas de São Paulo, com o crânio já praticamente não tinha mais noção, era uma caveira já.
e aquilo sendo mostrado num programa. E eu lembro que eu assisti aquela transmissão toda e me questionava por que eu continuava assistindo, o que me prendia aquilo ali. E aí aquilo me incomodou a ponto do mestrado na UFRJ, né? um Minter com a UFPI e a UFRJ. Em seguida, foi a questão da Rede Globo. Aquela noção de cidadania, a gente vê por aqui. Que cidadania era essa? E ao longo do tempo, com a evolução de internet, a evolução de canais e aquela seleção, nós podemos imaginar um país em que introjetou como políticas públicas a noção de direitos humanos. E aí essa geração de vocês, ela foi muito introjetada, educada com relação a direitos humanos e a entender o que é isso, né? Então, um conceito que vem da sua formatação de um pós-guerra em 1948 e ele vai evoluindo até que aquilo vira, né, um conceito em que levamos para casa, levamos nas relações entre amigos e outros. E o que nos surpreende? Nos surpreende exatamente o desrespeito à noção de direitos. Se você quer saber se uma pessoa entende ou não do que são direitos humanos, escute quando ela diz aquela frase: direitos humanos é só para bandido. Se a pessoa diz isso, ela acabou de carimbar a noção que ela não tem noção alguma do que são direitos humanos, entendeu? Então, esse livro, ele vem com um recorte extremamente importante, né, que eu considero, de trazer pessoas como a Helena Martins, da UFC, que vem trabalhando com a economia política da comunicação, o trabalho da Sara Fontinelli, que desde o mestrado, essas coisas incomodam a Sara. A Sara sempre teve essa noção de justiça, né, de defesa, e agora com o jornal, só quero dizer, a Code Dirceu, e não Ocorre Diário, com o Ocorre Diário, que inclusive nós estamos querendo linkar com o site do Comum, né? Então, essa noção, e agora a Sara com o doutorado dela, eu acho que na área de sociologia, é isso, né, Sara? É sociologia? Estudos da mídia, professora. Não, o teu doutorado. Pós-graduação em estudos da mídia. Ótimo, perfeito. Então, assim, mas com um viés sociológico muito forte, né? E aí os artigos, a violação dos direitos humanos no telejornalismo, a aplicação de aplicativo de relacionamento, o cyberfeminismo em movimento, a violência contra a mulher, a democracia em crise na era da desinformação, informação como direito, desafios e caminho da internet, comunicação, educação, perspectivas e desafio, a literatura e a cultura afro-brasileira. Se nós colocássemos aqui, se nós abríssemos, mas sem temas imediatos e emergentes, nós perceberíamos que ainda faltava coisa. Então, esse recorte foi fundamental, né? E aqui, como eu gosto de lançar desafios, eu já digo: Juliana, vamos fazer o volume 2. Começar a tratar com isso, tendo Luan, Matheus, Sara, a Ana Carolina, Luziário, Amanda Noleto, e todos esses meninos que estão mostrando, inclusive agora, nesse período esse período pandemônico, né? Não é essa pandemia, mas esse período pandemônico tem se desdobrado num trabalho extremamente forte dentro do CGC, né? Por meio dos aplicativos do Instagram, e agora a Juliana traz a novidade jornalismo, inovação e igualdade, né? Que é uma proposta, né, de trabalhar, né, o viés humano igualitário por meio de graduandos e mestrandos dentro do Departamento de Comunicação Social. Ou seja, a universidade está pulsando, ela está firme, né? Nós não estamos parados, né? Estamos provando que, ao contrário
contrário do que a noção de balbúrdia, a nossa balbúrdia, ela é sim, nós provocamos balbúrdia, nós fazemos balbúrdia o tempo todo, uma balbúrdia voltada para a defesa dos direitos humanos, para a defesa do direito e acesso à informação, para a defesa da qualidade do ensino da universidade pública, gratuita e de qualidade. É essa defesa que nós temos que fazer. E só há uma saída para as desigualdades, para a invasão dos direitos humanos, é quando nós temos o direito fundamental à educação, ao livre esclarecimento, para que a gente possa seguir adiante. Pessoal, parabéns. Eu não quero aqui falar muito, eu só quero dar parabéns e agradecer, né? Agradecer extremamente a professora Juliana, agradecer ao Luan, a Juliana em especial. A Juliana é uma irmã carioca, né? Que parece, inclusive, com uma irmã minha, as duas se confundem, entendeu? Que chegou aqui no Piauí, nós levamos para uma boa noite de vinho com a professora Nadir e a minha companheira Juju, né? E o Magalhães, e foi uma noite memorável de chegar e de acolher, né? É uma qualidade que nós temos aqui no Piauí, é a qualidade do acolhimento, e a Juliana nos acolhe também em todos os projetos. Então, pessoal, é um dia de festa dentro desse caos, com um tema tão cáustico como foi trabalhado, né? E aí tem ainda as ideias de fazer os livros-reportagens com crimes que aconteceram no Piauí, e que depois deles saírem da agenda midiática, eles entraram numa espiral de silêncio. O caso dos estupros, o caso das 4 meninas, uma foi morta. O que aconteceu com esse pessoal? O que aconteceu com uma menina que foi chamada de vampira? O que é feito da vida dela? Então, há uma proposta, né, de nós escrevermos um livro-reportagem sobre o que aconteceu com essas pessoas, né? O que é feito da vida delas, né? Da miséria humana em que se encontravam. Então, pessoal, o comando volta para o Matheus. Obrigada. Vou ficar aqui na arquibancada agora assistindo vocês. Beijo em todo mundo. Bom, muito obrigada, professora Jaqueline, pelas palavras, pelo acolhimento. Inclusive, hoje, na minha mensagem para a professora Nadir de aniversário, eu coloquei isso, né, que o acolhimento aqui no Piauí é sem igual. Eu sou muito grata por ter pisado aqui um dia e não pretendo sair, como eu sempre falo em todas as palestras e colações, deixando público que não pretendo ir embora. Então, tamanho foi o acolhimento. Muito obrigada por tudo mesmo. E agora, então, eu passo a palavra para a nossa outra convidada, Sara Fontinelli, que eu agradeço mais uma vez, na época do simpósio, agradeci imensamente a participação dela como palestrante, se voluntariou a fazer parte do nosso evento de abertura, e o texto dela no livro é decorrente dessa palestra que ela deu de abertura no nosso simpósio de direitos humanos, só situando para quem não participou do simpósio, né, ele aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro do ano passado, que no dia, inclusive, a gente até fez essa discussão que a professora Jaqueline suscitou, de que é uma iniciativa ainda mais importante no contexto que a gente vive, né? No ano de 2019, que foi tão difícil para os direitos humanos, a gente ter conseguido realizar, por mais que tenha sido ali no finalzinho, 28 e 29 de novembro, para a gente foi uma grande conquista, e eu agradeço a Sara por ter participado com a gente, por ter topado o desafio de dar a palestra e depois de ter enviado também o artigo dela para o livro. Então, passo a palavra para a Sara, agradecendo mais uma vez. Bom dia, salve a todos e todas. Queria agradecer por estar nessa roda. Eu que agradeço, professora Juliana, por esse convite tão maravilhoso, do Luanzinho, que já somos compas aí de longa data, né? E agora, de você, que eu conheci agora, mas já respeito pra caramba e já admiro o trabalho.
Então, só gratidão por entrar nessa roda. Queria parabenizar a professora Nadir, né, professora Revolução Solar, feliz aniversário, e queria saudar e honrar o esforço coletivo pela construção do evento, que foi muito bonito, foi brilhante, foi necessário, e por esse resultado, né, tão bonito que é o e-book. Então, queria honrar mesmo esse esforço coletivo. Nós sabemos quantos desafios nos são colocados quando o nosso horizonte é a coletividade, é o compartilhamento e a complementariedade das diversidades, né? Então, me sinto muito feliz por estar nessa roda e por estar construindo essa história que visa aí, né, a construção de uma comunicação que muitos dizem que não funciona, que é utopia, que é brincadeira, que é coisa melosa dos outros, mas que sabendo que existem pessoas que acreditam, sonham e fazem, né? Já nos deixa mais tranquilos nessa caminhada. E por falar em caminhada, eu queria começar com um poema do Manuel de Barros, porque para mim diz muito, para mim essa comunicação que a gente faz é comunicação caminho, comunicação andarilhança, como diz Paulo Freire, né? E eu trouxe aqui um poema que chama O Andarilho, que ele diz, e vou pedir permissão para fazer as flexões de gênero, por motivos óbvios, né? Eu já disse quem sou ele e ela. Meu desnome é Andalenço. Andando devagar, eu atravesso o final do dia. Caminho por beiradas de rios conchosos. Para as crianças da estrada, eu sou o homem ou a mulher do saco. Carrego latas furadas, pregos, papéis usados. Ouço arpejos de mim nas latas tortas. Não tenho pretensões de conquistar a inglória perfeita. Os loucos me interpretam. A minha direção é a pessoa do vento. Meus rumos não têm termômetro. De tarde arborizo pássaros, de noite os sapos me pulam, não tenho carne de água. Eu pertenço de andar atoamente. Não tive estudamentos de tomos, só tenho ciências que analfabetam. Todas as coisas têm que ser? Sou um jeito remoto, aromas de jacintos me infinitam, e estes ermos me somam. Manuel de Barros. E eu escolhi falar dessa andarilhança e falar dessa interpretação que só os loucos nos interpretam, e falar também desse andar, que é andar atualmente. Manuel de Barros é o poeta das coisas pequenas, né? Mas, sobretudo, esse questionamento que ele traz. Todas as coisas têm que ser, e isso para questionar sobre a ciência que a gente vem construindo, né? E aí ele diz, só conheço ciências que analfabetam, e eu lembro de Catherine Walsh, quando fala das pedagogias decoloniais, dizemos que nós temos que desaprender. E aí eu acho que para a gente falar desse tipo de comunicação e direitos humanos, é preciso a gente entender também que ciência é essa que nos entregou a comunicação e o jornalismo, as publicidades, como elas se encontram. E é preciso a gente se colocar na andarilhança, né? Como Juliana fez, como o Luan fez, como todos vocês fizeram na organização desse evento, porque é para construir uma comunicação que é caminho, né? Que é experiência, que teima em se tornar uma vivência, que teima em ser. E isso pode ficar distante quando a gente pensa numa ciência que é cheia de razão, né? Como diz meu amigo Jorge, é cheia de razão cartesiana e, portanto, só entende a partir do pensamento da filosofia ocidental, que é eu penso, logo existo. Então, parte do ego. E para eu falar dessa comunicação, eu tenho, sim, que falar dessa ciência, por isso que às vezes pode parecer, professora Jaqueline,
que a gente está falando de sociologia, mas é porque a gente tem que falar onde é que nós estamos pisando para entender que comunicação por fazer, porque é o estar acontecendo, e é o aceitar e acolher esse estar acontecendo com tudo que o presente nos coloca e nos desafia, né? E aí queria dizer também sobre referência, o mundo, né, que é egocentrado, que é individualista, competitivo, sempre nos coloca para uma referência externa a nós. Então, vai ser comunicação, vai ser jornalismo, o ratinho que arrasta as pessoas, né? Vai ser comunicação, vai ser jornalismo, aquilo que mostra o Jornal Nacional em sua estética, em sua linguagem, né? E nunca vai ser comunicação, jornalismo, aquilo que é de nós mesmos, a nossa autorreferência. E aqui eu chamo a atenção para isso. Quais são nossas autorreferências? O que nós temos para compartilhar na construção dessa comunicação que é pelos direitos humanos, e ela tem que partir de uma autorreferência, ela tem que partir dos nossos dizeres, porque se é direitos humanos, ela vai restaurar também o direito de dizer a minha palavra e dizer a nossa palavra dos sujeitos subalternizados, dos sujeitos que foram colonizados. Então, para mim, é importante buscar essa autorreferência de um modo como dizemos nossas palavras, da estética em que dizemos a nossa palavra, que, portanto, nos traz muitos desafios. E depois que a gente encontrar essa autorreferência, quem sabe a gente não precise mais dessa autorreferência, né? Seja com K, sejamos uma unidade, né? De transcendência, de auto-organização. E aí lembro, né, do Muniz Sodré, quando fala de todas as suas estratégias sensíveis, mas também quando traz o seu pensar na Go, dessa corporeidade que se coloca, né, em coletividade, em comunidade, né? E aí queria também trazer, né, Fausto Borda, quando ele fala que já naquela época, né, que o mundo estava em crise, e aí eu trago ele para dizer isso. Nós estamos passando por uma crise que também é civilizacional. E se é uma crise, aqui a ciência também vai entrar em crise. Ela entra em choque. E é por isso que a gente está aí, né, a desaprender tantas coisas e propondo novas formas de pensar, porque a gente vai repensar o que a gente recebeu, né, dessa cultura colonialista, eurocentrada, essa ciência que é cheia da razão, né, dessa razão cartesiana, mas que não permite outros viveres, outras formas de pensar, cosmovisões, ontologias, e é por isso que a gente fala de epistemicídios, ontocídios, porque, como diz Lélia Gonzalez, o lixo vai falar e numa boa. Então, é o momento dos subalternizados falarem sim e da ciência sentir esse baque, e da ciência se colocar em crise e se permitir construir outra coletividade, algo novo. E aí, entrando em Fausto Borda, né, eu acredito muito nessa ciência que é compromisso. E eu nunca menti, nunca mentirei que eu tenho um compromisso. Eu acredito numa ciência que sirva para resolver as nossas questões, as questões do andar, né, aqui de baixo, resolver nossas querências, nossas necessidades. Eu acredito mesmo nessa ciência que é compromisso, né, que é ação. E aí, quando a gente vai... tem um questionamento que ele faz, né, sobre acumulação e conhecimento, e aí eu pergunto, será que a gente está fazendo ciência ou a gente está acumulando conhecimento, né? E aí essa ciência, né, que vai trazer essa comunicação que já está acontecendo e já está desorganizando o saber fazer da comunicação hegemônica, né? Eu acho que eu me perderia no tempo se eu fosse citar as várias formas de comunicar que está desestabilizando e desorganizando, causando rupturas. A gente tem aí o mídia ninja, a gente tem aí as malamanhadas aqui no Piauí. Então, são muitas formas de ser e existir, né, que vão despontando,
e não se pretendem nessa inglória perfeita que diz o Manuel de Barros. Tem algumas questões que eu trouxe aqui, que eu escrevi num texto que está no portal Nossa Ciência, depois eu acho que o Luan pode passar o link para quem se interessar, onde eu vou fazer uma sistematização da experiência do que a gente faz no Ocorre Diário, que aí eu vou chamar de uma comunicação, né? Que é uma comunicação que é ação, que reelabora outros conviveres possíveis, que reelabora esse lugar de dizer a nossa palavra. E aí a gente vai, né, se fazendo vai agindo nessas urgências das liberdades, porque o nosso projeto popular é esse mesmo, é enredado na emancipação. E aí, como dizia Paulo Freire, né, que a palavra é possibilidade de recriar o mundo, a palavra ela só acontece em comunicação, e a comunicação só acontece em dialogia, em dialogicidade. Então, demarcar aí, né, que para a gente dizer a nossa palavra, para que a nossa palavra realmente seja uma recriação do mundo, a gente tem que partir dessa dialogicidade, né? Então, a gente tenta, né, tem um grande desafio de ser uma comunicação que busca ser reencantadora de muitos mundos, né, que é pautada em outras lógicas, em outras epistemes, que reivindica as nossas memórias, as nossas subjetividades, como diz Ailton Krenak, que os povos indígenas originários sobrevivem até aqui porque respeitam a sua subjetividade, né? E partem desse lugar e não vendem as suas subjetividades, portanto, queria dizer que a comunicação não deve servir para mercantilizar as subjetividades, as nossas experiências e as nossas memórias, mas reivindicá-las. E aí nós encontramos muitos desafios, né? Entre eles, fugir dessa lógica da presentificação, de dizer que só é comunicação, jornalismo se houver um determinado tipo de periodicidade, mas reivindicar, sim, a presença, ser presença, reivindicar esse presente, né? Outro desafio é o rebuliço da linguagem, que pode ser cultural, pode ser literária, pode ser jornalista, como nos ensina o Vicente, né? O Vicente Nascimento, Vicente de Paula. É reencantadora, pode sim ser cósmica, como diz a Cremilda Medina, é uma poética da interpretação, porque não quer só dizer, quer explicar, quer entender, né? Reivindicamos também a escuta profunda, sensível e reparadora, né? Dos estragos históricos que o colonialismo fez. E aí, lembrando mais uma vez, né, Catherine Walsh, quando ela diz que a memória coletiva carrega as memórias dos nossos antepassados, andrógenos, homens, mulheres, líderes, sábios, sábias, guias, que com seus ensinamentos, palavras e ações deram lugar à necessidade de uma pedagogia, de uma existência digna, que seja complementar, relacional, entre os seres, e ela diz, vivos e mortos, humanos e outros, como parte de uma mãe terra. Então, eu acho muito, não só bonito, mas também profundo, reivindicar esse lugar de memória que nos torna unificados e não fragmentados, e pode parecer conversa melosa, né, coisa de quem sonha muito, mas para mim, nessa encruzilhada, é inegociável partir dessa episteme, partir dessa condição ontológica, porque não me parece mais cabível continuar em nenhuma outra ciência e tampouco na comunicação, de permanecer nesse lugar eurocentrado, que diminui as nossas existências. Então, se a gente quer uma comunicação que afirme não só a representatividade, mas afirme a existência dos LGBTs, das mulheres, dos povos negros e negros, dos povos originários, dos povos subalternizados, a gente vai ter que reivindicar esse outro lugar. E não só reivindicar a partir
daquele lugar que já conhecemos. Então, um grande desafio é ser colaborativo, ser compartilhada, ser complementar, ser diverso, né? E aí a gente reivindica e celebra as pluralidades e as diversidades, né? E aí, só para finalizar, não sei se já estourei meu tempo, é dizer que essa comunicação que a gente faz busca ser, né, contracolonizadora e resgatar outras visões de mundo, e sim, se coloca, sim, no compromisso, ação de reinventar esse mundo, destruindo essa lógica eurocêntrica e capitalista. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Sara. Sara, está me ouvindo? Tá? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo, sim. Nós que agradecemos, muito obrigada. Sua fala tem tudo a ver, né, com a proposta do nosso simpósio, assim como foi lá em novembro de 2019, uma fala de resistência para uma comunicação, jornalismo, uma linguagem mais igualitária. Pessoal, depois você vai poder acompanhar aqui pela página do YouTube, que a gente está espelhando pelo YouTube da UFTV, o pessoal elogiando muito sua fala, muito, muito obrigada, viu? E agora eu passo de imediato, então, a palavra para Amanda Noleto, nossa aluna no mestrado da UFP, né, em comunicação, orientanda da professora Samantha Castelo Branco, e ela vai aqui representar, como eu falei lá no início, todos os autores que participaram dos nossos GTs, que enviaram seus textos para constituir o e-book que a gente está lançando hoje. De já agradeço, Amanda. Oi, professora, eu que agradeço, mas os meus agradecimentos eu vou deixar mais para o final, porque são muitos, mas eu prometo ser breve, respeitar os 10 minutos. Mas já pedi também para me avisarem, porque eu costumo falar muito. O meu artigo no e-book, o título do meu artigo é Comunicação e Educação, Perspectivas e Desafios, e inicialmente, quando a gente pensou em fazer o artigo para o simpósio, eu e a minha orientadora, a professora Samantha, que é da área da comunicação, mas também é da área do direito, formada em direito e trabalhou na área como professora. Quando a gente teve a ideia de escrever para o simpósio, inicialmente a nossa intenção era buscar fazer uma análise ou de um programa de TV, ou de um programa de rádio, ou de um jornal que fosse, mas a nossa intenção era que nós tivéssemos um objeto de estudo para fazer essa análise, sempre com foco para educação. Essa era a nossa única certeza quando a gente sentou a primeira vez pensando em escrever o artigo para o simpósio. Logo depois, a gente, em conversa para escrever o artigo, a gente achou que, na verdade, nós tínhamos que começar, redundantemente falando, nós tínhamos que começar do começo. Então, o nosso começo seria conversar, seria tratar sobre comunicação, mas do campo da comunicação, quer dizer, antes mesmo de chegar lá na notícia que foi publicada, na notícia que foi veiculada na TV, no jornal, era preciso que a gente pensasse, era preciso que a gente trouxesse a discussão sobre o campo da comunicação na atualidade. E por quê? Eu estava acompanhando aqui a apresentação da Sara, que foi magnífica, falas que muito me deram uma injeção de ânimo, porque foi exatamente essa a nossa proposta, foi pensar essa comunicação que está em constante transformação, em constante atualização, construindo e desconstruindo. Então, a gente propôs pensar esse campo da comunicação, levando em conta fenômenos comunicativos como a globalização, os avanços tecnológicos, a internet, esses avanços que trazem novos parâmetros para essa nossa comunicação, correlacionando com a educação entendida como um direito, a educação como um direito humano fundamental. E por quê? Porque a gente entende que é preciso esse movimento crítico,
É preciso que esse movimento crítico exista para que a gente oportunize condições sociais de produção do discurso científico. Quer dizer, o simpósio foi essa oportunidade que nós tivemos de trazer à tona essa reflexão, essas reflexões que tratam sobre comunicação e direitos humanos, porque não é só refletir sobre, não é só pensar sobre comunicação, mas é gerar esse movimento crítico. É preciso que a gente entenda a comunicação, mas é preciso também que a gente transforme essa comunicação. E aí há cada vez mais uma integração de vários modos de comunicação. Não é mais uma comunicação, não é mais um modo, são modos de comunicação. Inclusive, um dos autores que a gente cita no nosso artigo, ele vem falar que a comunicação ela não é mais entendida como a relação emissor-receptor, como outrora foi pensado. Não mais, ela não é mais reconhecida, ela está muito além disso. E ela é um princípio único dos mais diversos setores. Quer dizer, a nossa sociabilidade enquanto seres sociais está pautada na comunicação. Então, nada mais justo para a gente que nós trouxéssemos essa reflexão, que nós trouxéssemos essa discussão dentro do simpósio e depois no nosso artigo que foi selecionado para o e-book. O nosso artigo, o nosso texto, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente trata de comunicação e quer entender qual é o lugar dessa comunicação, né? Que local, que lugar essa comunicação ocupa, especialmente hoje, levando em conta todos esses fenômenos, todos esses elementos que a atravessam. Então, a gente leva em conta a globalização, a gente leva em conta os avanços tecnológicos, a gente leva em conta as redes sociais e todo esse universo de elementos, um modo, mas vários modos. Como a Sara também bem colocou na fala dela, é essa comunicação que ela brilhantemente colocou, essa comunicação das pluralidades. Então, a gente quer debater o lugar dessa comunicação. E na segunda parte do artigo, a gente vai falar especificadamente sobre direitos humanos, então a gente faz uma conceitualização e faz todo um contexto histórico dos direitos humanos, e aí a gente traz uma leva de autores, Celso de Albuquerque Melo, passando por esse contexto histórico para falar não apenas dos direitos humanos, da busca pelos direitos humanos, o que são esses direitos, a importância dos direitos humanos, mas principalmente a efetivação dos direitos. Quer dizer, a gente não tem que lutar apenas por direitos humanos, a gente precisa lutar pela efetivação, pelo entendimento dos direitos humanos de forma abrangente. E é aí que a comunicação entra, e é aí também que a educação entra. Nosso artigo, ele traz esse foco da educação, e eu vou explicar mais para frente por quê. A nossa reflexão teórica, ela faz esse emaranhado, ela traz esse emaranhado de conceitos, passa por contemporaneidade, ela passa por fenômenos comunicativos, passa pela educação e passa pela conceituação de direitos humanos. E as nossas conclusões, não considerações finais, mas considerações de modo geral, porque a gente entende que há muito que tratar sobre. As nossas considerações são que é necessário um aprofundamento cada vez maior das discussões dentro do campo da comunicação, porque, como eu falei inicialmente, é um campo que está em constante transformação, é um campo que precisa ser enfrentado, discutido, refletido e remoldado. Então, é necessário esse aprofundamento enquanto campo científico. A gente entende também que os fenômenos como comunicação, como a internet, como as redes sociais, eles afetam sobremaneira o próprio processo comunicativo. Então, a partir do momento em que um elemento que seja desse processo comunicativo, ele é alterado, ele sofre uma alteração, todo o processo em si sofre desta mesma alteração. E a gente entende que a educação, enquanto direito fundamental, direito humano fundamental, ela precisa ser buscada, precisa ser conquistada, mas ela precisa ser efetivada. Esse direito humano, ele é fundamental e ele precisa ser efetivado. Por quê? Porque a gente acredita, a gente defende
que a gente entende que a educação ela é a base para uma sociedade igualitária e justa. Quer dizer, é a partir da educação que vai ser possível que a gente lute, que a gente resista e persista dentro dos meios de comunicação, dentro da sociedade de modo geral e através do próprio ato de comunicar-se. E aí eu cito uma autora que a gente tem no nosso artigo, que é a Dias, ela afirma que a educação ela é o único processo capaz de tornar humanos os seres humanos. Portanto, a educação ela não se caracteriza apenas como um direito da pessoa, ela é extremamente necessária para a própria constituição pessoal e cidadã. É por isso que, desde o início, quando a gente se propôs refletir sobre comunicação, propondo essa reflexão entre essa relação entre comunicação e direitos humanos, o nosso foco, o nosso pontapé inicial sempre foi a educação, porque a gente acredita, e eu acredito que não só a gente, mas de modo geral, a educação ela é muito mais do que necessária, ela é primordial para a construção de uma sociedade democrática, uma sociedade de acesso, uma sociedade participativa e uma sociedade que eu gostei muito que a Sara falou antes de mim, porque assim, tudo que ela falou evoca essa sociedade que tem como base uma educação. E a gente não entende apenas a educação enquanto direito, mas a efetivação da educação como direito fundamental e necessário para a transformação pessoal e social. E aí, esse é o meu artigo junto com a professora Samantha, era isso que a gente coloca, é isso que a gente traz, é isso que a gente propõe às pessoas que vão ter acesso ao nosso trabalho. E aí eu finalizo fazendo o meu agradecimento ao convite para participar desse momento. Aproveito para agradecer a própria organização do evento e a organização do e-book. E assim, não é querendo desmerecer ninguém da organização, mas eu tenho a obrigação de agradecer esse momento na pessoa do meu amigo Luan, da minha turma do mestrado, porque o Luan é essa figura, e aí ele me perdoa se eu acabar me perdendo nas falas e me emocionar, mas ele é essa pessoa que está trazendo essa discussão para dentro do nosso PPG-Com. Então, eu agradeço todo o grupo, a professora Juliana, na pessoa dele, porque é importantíssimo que um simpósio como esse exista dentro da nossa universidade, bem como um e-book desse. É importante, por quê? Porque a gente entende que é um instrumento que valoriza a própria pesquisa em si. É importante que a gente entenda que é através da educação que a gente consegue mover as estruturas e romper com as barreiras que nos prendem. Então, é preciso que a gente faça ciência. E eu reitero, principalmente nos dias atuais, não é fácil fazer ciência, e dentro do contexto dos dias em que a gente se encontra, é ainda mais difícil. Então, a gente vê uma pesquisa, um artigo, um e-book, um simpósio como esse, ser construído, ser pensado, ser realizado, é um gás. Eu digo que é um gás que a gente dá, que dá na gente, na verdade, é um gás para continuar. Além disso, um e-book desse, o simpósio, tudo que surgiu desse grupo, o Luan, a professora Juliana e os demais alunos, é uma oportunidade de discutir e refletir sobre a importância dos direitos humanos. Quer dizer, foi uma oportunidade, o simpósio foi uma oportunidade riquíssima de trazer esse debate para dentro da academia. Foi o primeiro simpósio, foi o primeiro e-book, mas pela fala da professora Jaqueline, acredito que é um ganho que a gente vai ter pelos próximos anos dentro da universidade, e eu digo mais, é um tema que é muito mais do que importante. Ele tem que ser levado em conta nos nossos dias tão sombrios, porque a gente não precisa lutar por direitos humanos. Aliás, a gente precisa lutar pelos direitos humanos, mas a gente precisa lutar pela efetivação deles. Essa é a nossa principal missão. E
Além de tudo, eu acho que é importante para além da universidade. Foi importante pesquisar, foi importante produzir, foi importante fazer o conhecimento girar, foi importante ter tido contato com pesquisadoras como a Sara, como a professora Maria Helena, como tantos outros alunos pesquisadoras que lá tiveram apresentando os seus trabalhos, mas é fundamental que esse conhecimento produzido dentro da universidade ele chegue até a sociedade, motivo pelo qual é importantíssimo que o e-book tenha acontecido, né? A organização tenha tido a oportunidade de gerar o e-book e muito mais do que gerar, disponibilizá-lo na internet. A gente sabe que não é todo mundo que tem a oportunidade de ter acesso, mas ele foi disponibilizado e foi disponibilizado de forma gratuita. Nós sabemos que é uma difícil realidade para a população brasileira, que sofre constantemente com a violação dos direitos, então é importante que, enquanto academia e a academia atuante, que a gente possa extrapolar os muros e ofereça essa contrapartida à sociedade. Escrever esse livro, né, participar desse livro, participar do simpósio, publicar o artigo no livro foi muito bom. Foi uma experiência riquíssima. Eu acredito que eu falo em nome de todos que tiveram artigos publicados, mas também de todos que participaram do evento. Escrever e publicar o artigo foi muito bom, mas é oportunizar esse e-book para todo mundo que precisa, para que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, para que as pessoas possam correr atrás, lutar por seus direitos, é melhor ainda. Eu acredito que não só eu e a professora Samantha, minha querida orientadora, mas todos nós que fizemos parte deste universo, queremos muito mais que essa discussão, que essa reflexão, que esse conhecimento chegue cada vez mais a mais pessoas, a um número maior de pessoas. Porque a gente acredita, não sei, eu acredito que os meus colegas que estão participando desse momento riquíssimo, eu acho que é para isso que a ciência serve, é para isso que a ciência existe, é para isso que servem as pesquisas. É por isso que nós estamos pesquisando, estudando e produzindo diariamente. É para que o nosso conhecimento chegue ao maior número de pessoas. E muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, Amanda. Logo em seguida eu vou passar a fala para o Luan, porque eu acho que ele precisa comentar a sua fala. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria agradecer muito pela sua fala. Agradecer por você ter comentado dessa coisa da gratuidade do e-book. Enquanto você falava, tinham pessoas aqui no YouTube perguntando onde o livro estava disponível, quanto custa. Então, gente, deixando claro, o livro está disponível gratuitamente, tanto no site da EDUFP, né, que é a editora da UFP, quanto também no site do JOI, que é www.joiufp.com.br. É só ir em uma dessas duas páginas e baixar o livro gratuitamente. Agradeço também pela sua fala, ter contemplado as esferas, principalmente da educação e da ciência, e da importância disso para a sociedade, em um momento em que a universidade, que congrega essas duas instâncias, tem sido tão atacada, tão desvalorizada, tão reprimida. Eu acho que uma fala dessa é fundamental, é essencial, é vital, principalmente pela emoção que você trouxe nela. Eu acho que reflete toda essa pressão que a gente está recebendo na universidade, mas também toda essa força que a gente está tirando para conseguir continuar lutando pela educação e pela ciência. Muito obrigada, Amanda. E aí eu passo a palavra para o Luan. Ai, gente, a Amanda é uma luz, né? Em todo lugar que ela passa. E eu acho que as palavras dela refletem muito o que a gente quis transformar, né, com esse simpósio, né? Eu acho que o simpósio é um passo muito pequeno, assim, diante do tamanho do desafio que a gente tem para enfrentar, que é trazer essa temática da comunicação, dos direitos humanos, mas não só isso, né? Mas, como a Sara muito bem pontuou, de outros modos de ser e de fazer comunicação. Eu acho que a gente precisa
entender que a gente vive em um mundo onde muitos mundos coabitam, né? E aí essa é até uma frase que inspirou a criação do JOI, do grupo de pesquisa, né? De entender que essa ideia de um universo, né? De um universo único, de mundo único, né? Que todo o pensamento ocidental, colonial, colocou para a gente de que só existe um modo de viver, e esse modo de viver é esse modo baseado no individualismo, no consumo, né? Esse modo capitalista. A gente precisa entender que, na verdade, existem muitos modos de viver, muitos modos de se viver, muitos modos de se construir dentro da realidade em que a gente está. E acho que a gente se propôs a dar voz e a trazer a pluralidade de todos esses modos que estão em ação, né? Em ação na comunicação, em ação nos movimentos sociais, enfim, diversos segmentos que, de uma forma ou de outra, constituem o que a gente chama hoje de comunicação. E aí, agradecer muito as palavras da Amanda e aos pontos que ela tocou, com relação ao que a Juliana falou. Eu acho que é fundamental a gente estar trazendo isso, né? E assim, eu trouxe um textinho que seria uma forminha também de já ir finalizando a minha participação, né? Agradecer também todo mundo que ficou aí até o final, né? Até essa reta final do nosso evento, né? Eu trouxe um poema do Mauriazi, que ele escreveu há muito tempo, não sei se todos vocês conhecem Mauriazi, mas há muito tempo ele escreveu um poema que fala sobre coisas que parece que está acontecendo com a gente hoje. E ele fala da dissidência ou da arte de dissidiar. E eu vou pedir permissão para vocês para ler um pouquinho desse poema, que eu acho que ele resume muito bem o que a gente está vivendo e o que a gente está falando aqui hoje. Ele diz assim: a hora de somar e hora de dividir. Há tempo de esperar e tempo de decidir. Tempos de resistir. Tempos de explodir. Tempos de criar asas, romper as cascas, porque é tempo de partir. Partir partido para futuros, partilhar amanheceres há tanto tempo esquecidos. Lá no passado tinha um futuro. Lá no futuro tem um presente, pronto para nascer, só esperando você se decidir. Porque são tempos de decidir, dissidiar, dissuadir. Tempos de dizer que não são tempos de esperar. Tempos de dizer não mais em nosso nome. Se não pode se vestir com nossos sonhos, não fale em nosso nome. Não mais construir casas para que os ricos morem. Não mais fazer o pão que o explorador come. Não mais em nosso nome. Não mais o nosso suor, teu descanso. Não mais nosso sangue, tua vida. Não mais nossa miséria, tua riqueza. Tempos de dizer que não são tempos de calar. Diante da injustiça e da mentira, é tempo de lutar. É tempo de festa, tempo de cantar as velhas canções e as que ainda vamos inventar. Tempos de criar, tempos de escolher. Tempos de plantar, os tempos que iremos colher. É tempo de dar nome aos bois, de levantar a cabeça acima da boiada, porque é tempo de tudo ou nada. É tempo de rebeldia, são tempos de rebelião. É tempo de dissidência. Já é tempo dos corações pularem fora do peito, em passeata, em multidão. Porque é tempo de dissidência, é tempo de revolução. É um convite que Mauriazi nos faz a pensar no tempo que a gente está vivendo e a importância do tempo que a gente está vivendo e de, como ele disse, levantar a cabeça acima da boiada, sair em passeata, em multidão, porque é tempo de revolução, né? Durante muito tempo eu me constituí assim, profissional e academicamente, acreditando que a gente precisava de fato mudar as estruturas que movem a nossa sociedade, né? Que, infelizmente, são estruturas segregatórias, discriminatórias, machistas, racistas, misóginas, que sustentam o nosso sistema e a nossa sociedade, né? Quebrar com isso é propor a construção de uma nova sociedade com base no respeito, na dignidade, na igualdade, na ética, né? E é um pouco disso que a gente precisa fazer. Eu sempre acreditei que a gente precisava dessa tal de revolução, né? Eu ainda acredito, mas hoje eu acho que a gente precisa também fazer pequenas revoluções, né? Pequenas revoluções internas, individuais, transformando a nós mesmos, pequenas transformações coletivas nos espaços onde a gente está e onde a gente vive, né? E são essas pequenas revoluções, essas pequenas rupturas que vão construindo um futuro melhor, né? Um futuro diferente, um futuro sem tantas desigualdades e um futuro mais justo para todos nós.
E é a partir dessas pequenas evoluções, dessas pequenas rupturas, que eu acredito que a gente vai conseguir transformar a estrutura dessa sociedade, e a comunicação está muito presente nisso, né? E esse é o nosso papel, de refletir sobre ela e pensar qual que é o papel dela nesse processo todo. E assim, acho que o simpósio, o e-book e agora o Observatório da Mídia dos Direitos Humanos se propõe a ser esse pequeno martelinho que vai abrir aí esse espaço de ruptura para que a gente consiga construir novas perspectivas, né? Novas perspectivas de comunicação, novas perspectivas de jornalismo, novas perspectivas de inovação, né? Sempre tendo a igualdade como um parâmetro importante para que a gente consiga construir um jornalismo menos desigual, menos segregatório, menos racista, menos homofóbico, enfim, de todas essas fobias que estruturam a nossa sociedade para baixo, né? Para o mundo da desigualdade. E assim começar a construir uma outra memória coletiva, né? Uma outra memória coletiva onde o respeito e a coletividade estejam acima do individualismo, né? Do egocentrismo, tudo aquilo que constituiu a nossa sociedade de uma forma tão desigual como ela é hoje. É isso, muito obrigado a todo mundo, agradeço demais o espaço e a oportunidade, né? E passo de volta para a professora Juliana, não sei se tem mais alguém para falar ainda. Então, eu queria aqui fazer os agradecimentos finais para deixar a fala final com a nossa pró-reitora de ensino de pós-graduação, a professora Regina Lúcia, que vai encerrar o nosso evento. Mas, então, eu queria, nessa minha fala final, agradecer mais uma vez as nossas convidadas de honra, professora Jaqueline, Sara Fontinelli, Amanda Noleto, professora Jaqueline Dourado, né? Sara Fontinelli, Amanda Noleto, por estarem aqui com a gente, mas principalmente por essas falas que refletem a tônica do projeto que a gente está tentando construir. E aí, esclarecendo também, que como eu falei lá no início, né, aqui a gente está fazendo o lançamento do livro, que é decorrente do simpósio. Então, a nossa primeira iniciativa foi o simpósio, lá o embriãozinho. Depois veio o e-book, que está disponível, reforçando, no site da EDUF e no site do JOI gratuitamente. E muito recentemente, durante a quarentena, veio a ideia da gente fazer o JOI, que é o que a gente está comentando aqui desde o início, né? Que é o nosso grupo Jornalismo, Inovação e Igualdade, que foi uma maneira que a gente encontrou, pensando nessa quarentena, né? De juntar todas as iniciativas. A princípio, a gente está começando com o observatório, mas a ideia é que a gente também publique artigos, porque como a Amanda falou, a universidade vai para além do simpósio, do livro, da sala de aula, mas tem também a produção de ciência. Então, a ideia é que o JOI, e por isso a gente fez um site tão amplo, né, com tantas possibilidades, mérito, novamente, totalmente do Luan e da nossa equipe que ajudou, né? O Luan, assim, tocou basicamente o site, tem também o pessoal que toca o Instagram. Só reforçando o site www.joiufp.com.br e o nosso Instagram, @joi.ufp. Todas essas informações, a maneira de ingressar, as maneiras de ingressar no observatório estão lá, a ficha de inscrição que a gente disponibilizou para quem se interessar por fazer parte do grupo, desse observatório que a gente está propondo a longo prazo, está lá também. Só esclarecendo para quem está assistindo, os nossos eixos de estudo, né? Que a gente chama de eixos de estudo, gente, porque assim, não necessariamente é o que a pessoa vai pesquisar, sabe? Ela não precisa escrever um artigo sobre aquilo, ela pode começar com um comentário para o observatório, um texto mais reflexivo sobre o que a mídia está circulando, essas nossas inquietações que a gente levantou aqui ao longo desse evento. Então, a gente colocou como eixos de estudo que são coordenados pelos nossos colaboradores que eu mencionei lá no início. E aí vou mencionar todos de novo.
o Vinícius Brito, coordenando o eixo de convergência, a Nayara, coordenando de desinformação, que comumente o pessoal chama de fake news, mas o termo mais correto é desinformação. O Luzi Silva, coordenando o eixo de comunicação alternativa. A Ana Carolina Carvalho, coordenando o eixo de transmídia. O Luan Matheus, coordenando o eixo de mídia e direitos humanos. E a Maura Vitória, coordenando o eixo de questões de gênero e raça. Vocês podem ver tanto no nosso Instagram quanto no nosso site, que tem lá a ficha de inscrição para vocês se inscreverem em cada eixo. E essas pessoas que eu falei aqui vão entrar em contato com vocês para saber como vocês querem se engajar, como vocês desejam contribuir com o grupo de uma maneira geral. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. Agradeço também à Superintendência de Comunicação Social, que permitiu, que possibilitou, que viabilizou o espelhamento, né, para o YouTube, para que a gente pudesse atingir mais pessoas, principalmente a professora Jaqueline, né, que é a superintendente, e o Eduardo e o Romário, que viabilizaram que esse evento fosse transmitido pela Web TV da UFP. E aí eu passo agora a palavra, então, para a professora Regina Lúcia encerrar oficialmente o nosso evento. Seria possível, professora? Sim. Muito obrigada. Só apresentando a professora Regina Lúcia Ferreira Gomes, é a nossa pró-reitora de pós-graduação, uma das pessoas que tem lutado para recuperar as bolsas, tem sido uma pessoa que tem brigado muito em defesa dos programas de pós-graduação. Bom, na verdade, eu me sinto honrada, eu até escrevi aqui, de ter sido convidada. Infelizmente, em função de desencontro de informações com relação ao horário, né, do evento, eu acabei perdendo a parte inicial. Ainda acompanhei a fala do Matheus Santana, que me deixou bastante emocionada, Matheus, com a sua fala. Não tem como não ficar, né, da maneira que você abordou a importância da comunicação em todos os contextos, né, e agora a fala da Juliana. Mas eu quero dizer que é uma satisfação grande de estar aqui, né, no lançamento do livro, resultado desse trabalho conjunto, né, desse trabalho em rede, né, desse trabalho em parceria do pessoal da comunicação. Desde que nós assumimos a Pró-Reitoria de Comunicação, que a gente tem procurado acompanhar os programas de pós-graduação e entre eles, né, o programa de pós-graduação em comunicação. Então, a gente teve, né, várias vezes, em reuniões do colegiado, né, a convite da coordenadora anterior, né, a professora Nilzângela, né, e agora, né, com o professor Gustavo Silvano, né, mas a gente sempre conversou e trocou figurinhas com a professora Jaqueline, né, sobre a situação, de como é que estava o programa e tudo. Bom, por que isso? Por que essa preocupação? Porque eu entendo que agora, mais do que nunca, a comunicação assim, aumentou muito mais a importância em todos os contextos. Hoje, você não consegue mais fazer nada, né, ou quase nada em outras áreas se não houver a comunicação. Então, assim, a comunicação, eu não sei se todos, né, os profissionais da área, se eles têm noção, né, dessa importância, né, que transcendeu. Né? Eu vejo hoje a comunicação e a informação como sendo imprescindíveis para qualquer outra área. A gente não tem mais como fazer nada, né, se não for assim. Quer dizer, o que teria sido de nós sem a comunicação nesse período de pandemia? Será que alguém já parou para pensar, né? Como é que teria sido? O que teria acontecido com a gente? Né? Então, assim, eu acho importantíssimo, né, que o programa de pós-graduação seja fortalecido, né?
para que a gente possa avançar cada vez mais, né? Formar profissionais, né, cada vez mais competentes, para que a comunicação possa ocupar essa importância que aumentou mais. Eu não estou dizendo que não era importante, só aumentou, né? Aumentou bastante. Tá? Que eu volto a dizer, sem a comunicação, as outras áreas teriam tido muito mais dificuldades, né, de ter realizado algum trabalho, né, nesse período agora de isolamento social. Então, assim, dizer que vocês estão de parabéns, né, pelo envolvimento. Eu, particularmente, trabalho em grupo, trabalho em equipe, eu não acredito em trabalho isolado, né, não acredito mesmo que ninguém consiga fazer nada sozinho, e desse envolvimento, porque na medida em que vocês estão fazendo esse trabalho, vocês estão atraindo outros jovens, alunos de graduação, né, mostrando a importância, e é dessa rede que a gente vai construindo, né, que a gente consegue avançar. Quer dizer, o envolvimento de docentes, de alunos de pós-graduação, de graduação, tá? Para que a gente possa ocupar cada vez mais o nosso espaço na sociedade. Pois parabéns a todos, tá? Vamos em frente, e o que depender da gente, a gente está sempre disposto, a professora Jaqueline sabe disso, a gente tem uma proposta, vou falar aqui para vocês começarem a cobrar dela. A gente vai fazer o nosso ciclo de palestras, né, para finalizar a nossa gestão aqui na UF, né, que a gente sai junto com o reitor, e a gente quer, nesse ciclo de palestras, um dos enfoques, né, a gente já conversou com ela, é a divulgação científica. Então, eu já pedi, inclusive, para ela, já estive conversando com ela, né, para que ela sugira palestrantes, né, pessoas que possam mexer com a gente, porque a ideia dessas palestras é mexer com a gente, é incomodar mesmo, né, tirar a gente dessa zona de conforto e mostrar que a gente pode fazer muito mais, né, e a gente tem pessoas competentes, pessoas envolvidas, pessoas responsáveis. Ô, gente, muito obrigada, parabéns mais uma vez e um bom dia a todos. Muito obrigada, professora Regina. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, gente, a todos que participaram aqui pelo YouTube também, fizeram comentários. Agradeço mais uma vez a todos os que participaram aqui, entre os convidados, entre também a pró-reitora, a professora Regina, a vice-reitora, a professora Nadir, e a todos que participaram. Muito obrigada e vamos continuar aí na luta, né? Obrigada, um bom dia a todos, gente.